Salve, salve pessoal, bom dia, começando a nossa live número 36 nessa segunda-feira, início de semana. Vamos falar hoje sobre a nona característica do profissional, da pessoa que é implacável, do relentless, certo? Continuamos aqui a nossa leitura desse livro fantástico do Tim Grover. Tim Grover, para quem não sabe, para quem está pegando o bonde andando, Tim Grover foi treinador do Michael Jordan durante praticamente toda a sua carreira, foi treinador do Kobe Bryant e é um cara que passou boa parte da sua vida profissional treinando atletas de elite, né? Então ele sabe como esses caras pensam, ele sabe como esses caras aprendem, como eles reagem, como eles trabalham diariamente para serem melhores. Então, nesse livro, Relentless, implacável, de bom para ótimo, para imparável, ele condensou as 13 características desse profissional, né, desse atleta de elite, desse cara que é imparável. Como a gente vem fazendo, um capítulo por dia, hoje a gente vai ver a nona característica. E a nona característica é que quando você é um cleaner, certo? A classificação que a gente aprendeu já nos últimos dias. Quando você é um cleaner, você não precisa amar o trabalho. Você precisa ser viciado pelo resultado. Então, você não precisa amar o processo, você precisa amar o resultado final, certo? É um pouco diferente de algumas visões assim, né, sobre amar o processo, amar a jornada e não necessariamente o destino final. Mas interessante o ponto de vista do Tim aqui. Eu acho já que esses capítulos eles têm ficado até de certa forma repetitivo. A gente já está na nona, né, característica de 13, chegando aí na reta final. Como eu falei ontem, a previsão é acabar esse livro na sexta-feira. Já vamos finalizar o segundo livro, mais rápido que o primeiro. E aqui nesse capítulo eu vejo que ele não apresenta muitos conceitos novos. É um pouco mais do mesmo, das características, mas tem alguns conceitos legais, alguns conceitos novos aqui que eu separei sobre esse ponto de você ser viciado pelo resultado, né? E não necessariamente amar ali o trabalho que você está fazendo dia após dia, né? Então, nos esportes isso fica palpável de uma maneira muito simples, né? É você amar o troféu que você vai ganhar no final do ano e não necessariamente amar ali todas as vezes que você tem que ir para a esteira diariamente, né? Fazer o seu treino, ou levantar peso, ou fazer alongamento, seja lá o que for. Isso faz parte do trabalho do atleta e não necessariamente você precisa amar ele. Então, dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, eu aprendi que os grandes resultados, eles são frutos de grandes sacrifícios. Não tem para onde a gente fugir. Esse é o meu resuminho, né? O ponto alto, assim, a grande conclusão que eu tirei desse capítulo é que sem grandes sacrifícios não há grandes resultados. Então vamos lá. Entrando pro mais interessante que eu achei nesse capítulo, o Tim, ele começa falando mais uma vez sobre o Kobe Bryant, né? Ele diz que a maioria dos atletas de basquete, né, que começam a... só para contextualizar, não sei se todo mundo sabe como funciona, mas na NBA, antes de começar a temporada, parece que tem o chamado draft da NBA, que é basicamente uma forma ali onde as grandes equipes têm para selecionar calouros, né? Selecionar atletas novos, geralmente universitários ou até da escola do ensino médio, alguma coisa assim. São atletas que estão começando sua carreira. Então tem esse draft da NBA, onde muitos atletas, né, jovens, assim, adolescentes, eles veem isso como um puta de um evento, né? É o grande passo para eles entrarem numa grande equipe, né, da NBA, e para muitos isso significa uma mudança financeira aí de carreira muito grande. Então aí o Tim, ele começa falando sobre isso. Ele diz que muitos atletas comemoram após o draft da NBA, né? Comemoram esse primeiro grande contrato, vamos dizer assim, sentem que está tudo bem, ou, né, veem como já uma grande conquista que está feito na vida, coisa assim, e saem para comemorar após esse draft, após esse evento.
O Kobe Bryant, assim que ele saiu do draft, ele foi para academia treinar. Então aí a gente vê a diferença, né, de um dos maiores de todos os tempos e o dos atletas normais. Né? O cara, em vez de comemorar ali o primeiro contrato, ele falou, cara, eu tô fudido, eu vou ter que entregar muita coisa, então eu vou treinar, é melhor eu ir treinar. Esse é o contexto que a gente começa esse capítulo, né, sobre amar o resultado. Então o Kobe, desde o começo, ele estava viciado, era no resultado que ele poderia ter, era em ser um vencedor, né, ou ser um campeão de uma edição, né, da NBA. Então aí a gente vê, né, ele começa, o Tim, ele começa a falar sobre a diferença de você chegar até o topo e se manter no topo. É uma diferença muito grande de mindset, de entrega, de trabalho, de dedicação, é muito grande. Chegar até o topo da sua carreira, seja lá o que você faz, é muito mais fácil do que você se manter no topo, né? Então, e aí a gente tem vários exemplos, ele conta histórias aqui. Michael Jordan, porra, ele se manteve no topo, né? Ele ganhou anéis da NBA a ponto de ter que pegar outra mão, né? Ele ganhou 6 anéis da NBA. Então, e aí a pergunta que ele faz é, tipo, você fez por merecer, né, nesse caminho, nessa jornada? Você faz por merecer? Tanto nessa perspectiva do draft da NBA que ele traz, assim, que é logo no início de carreira, e muitos atletas já se sentem merecedores de estarem lá e de que está tudo bem, que a vida dele está ganha, enquanto outros, poucos, né, sentem que a parada só está começando e ele vai ter que se dedicar muito para entregar o resultado que esperam dele, né? Então, ele dá essas perspectivas de merecimento, que é justamente a entrega do trabalho diário, né? A sua dedicação diária, que você não precisa amar essa porra, né? Você só tem que ir, né? As 3 regras lá do Tim, né? Para aceitar um novo atleta, aceitar um novo cliente. Eu não sei se vocês lembram aqui, quem está acompanhando já desde o início das lives desse livro, mas as 3 regras dele você vai aparecer todo dia, você vai trabalhar duro todos os dias e você vai me ouvir, né? Então, você está aparecendo todos os dias? Você está trabalhando duro todos os dias? Essa é uma boa levantada aí, uma reflexão interessante. E aí ele diz que o cleaner, né, o cara implacável, ele não aceita, ele não quer receber uma mensagem de boa sorte na hora do jogo, né? Porque boa sorte significa que ele precisa contar com algo externo para que o resultado aconteça, né? Ele sugere que falta preparação. Quando você deseja boa sorte para alguém, é tipo você dar boa sorte pro seu amigo na hora da prova, porque você sabe que ele não estudou. Então, de fato, o cara vai precisar de sorte, né? Então, boa sorte não é uma boa mensagem para você mandar para cleaners, para profissionais implacáveis, para quem se prepara todos os dias, porque, como o Tim fala, né, ele não acredita na sorte. Sorte é o caralho, eu não vou depender da sorte, eu vou me preparar, né? Se a sorte aparecer, e aquela ideia, né, aquele já um clichê, um batido, né, que a sorte, ela aparece para quem trabalha todo dia, né? Então, é mais ou menos por aí. Essa reflexão é interessante do Tim, que ele dá também sobre o trabalho ali, a entrega que você tem. Até tem uma citação aqui que eu marquei, que fala o seguinte: não entende o que é ser implacável até sofrer para possuir algo que está fora do seu alcance, né? Por que eu anotei essa frase? Porque ele traz uma ideia de que o cara que é cleaner, né, o implacável, ele tem o alvo dele sempre se mexendo, né? Tipo, o objetivo dele está sempre em movimento. É muito difícil de atingir, porque é como se quando ele chega em um determinado objetivo, esse objetivo muda de lugar e fica mais difícil, né? O alvo dele está sempre em movimento. Então, o cara relentless, né, ou a mulher relentless, persegue algo em movimento, né? Ele está sempre em movimento, e isso exige aquela entrega, aquele estresse, né, monumental, que a gente já falou em outras lives, diariamente dele. E aí, a gente já indo para um outro ponto, uma outra linha argumentativa interessante também desse capítulo, é que ele fala o seguinte, que essa questão de merecimento, né, de chegar até o topo, diferente de estar até o topo, é muito interessante
na perspectiva dos atletas também que ele acompanhou, que ele vê que quanto mais mimado é o atleta, quanto mais suporte ele tem ali de pais, empresários, muitos da cultura norte-americana faz com que esses atletas um pouquinho acima da média recebam muitos holofotes ali na escola ou na universidade onde ele está, né? Tem muito dessa cultura de competição, de basquete, futebol americano, enfim. Então ele fala assim, muitos desses caras que são mimados, eles sim, fizeram um bom trabalho, eles trabalharam duro em determinadas situações, mas eles pularam muitos níveis rapidamente, né? Ele faz uma analogia interessante. Esses caras, eles pegaram um elevador e não subiram a escada, né? Então, para chegar no 20º andar, eles pegaram parte do caminho de elevador e não subiu degrau por degrau até chegar no 20º. E essa diferença desses atletas mais mimados, né, que não tem necessariamente um merecimento de degrau por degrau, faz com que eles sejam bundões na hora que é exigido da entrega dele acima do normal, né? Quando é exigido que ele seja um real cleaner. E aí ele fala que antes de você lidar com elefantes, né, antes de você caçar elefantes, você precisa rolar na lama com porcos, né? Você precisa se sujar de barro para você conseguir aprender as nuances, os movimentos básicos, né? Então, aí mais uma vez ele traz o querido Michael Jordan nesse processo todo. Ele fala, cara, os movimentos que o Michael Jordan fazia, né, que quem conhece um pouco mais de basquete sabe que ele era conhecido por voar, né, o famoso Jumpman. Então, esses movimentos super avançados que só o Michael Jordan fazia, era como se ele estivesse caçando elefante, né, nessa analogia. Então, mas para ele chegar a fazer esses movimentos, ele dominou o básico por muito tempo. Ou melhor, ele praticou os movimentos básicos por muito tempo. E essa prática diária, essa entrega diária, fez com que ele chegasse num ponto a ser conhecido como um cara que voava na quadra, né? As enterradas dele era bizarro. Então, esses fundamentos, esse conhecimento básico é bem interessante também o que ele traz nessa perspectiva do vício pelo resultado, certo? Então, e aí uma outra frase, uma outra citação que eu achei interessante, que eu grifei aqui, é que pessoas que começam no topo, né, nessa analogia, pessoas que pegam um elevador, pessoas que têm um apoio muito grande de empresários ali, um contexto melhor, assim, privilegiado, e elas começam no topo, elas nunca entendem o que elas perderam na base, né? Tipo, o que elas deixaram de ganhar por não ter começado no chão, na lama, né? No degrau por degrau. Então, isso até, lendo isso, eu lembrei do curso uma das iniciativas que eu fiz no ano passado, que foi o meu curso chamado 1000 Fãs Verdadeiros. A minha ideia sempre foi isso no curso, né? Eu queria dar a base, eu queria dar o degrau por degrau, eu queria dar o processo, né? E não o caminho fácil, os resultados, os atalhos, os hacks. Eu não queria nada disso. Então eu criei o curso nessa perspectiva fundamental de degrau por degrau. E aí ele também, mais uma frase muito boa que ele fala, que é o seguinte: você não pode falar que você correu uma maratona se você começou no 10º quilômetro, certo? Você tem que começar a maratona na linha de partida, assim como todos os outros maratonistas, né? É isso que vai fazer você pegar todas as nuances do processo, né, e dominar tudo. Então, e aí a gente vem para finalizar, que são as reflexões mais valiosas para mim, né, que foi até como eu abri a live, né, falando que eu aprendi da live, vem dessas reflexões das últimas partes do capítulo, e eu queria passar para vocês, obviamente para levar para o dia de vocês, para a prática de vocês, e quem sabe ao longo dessa semana, uma reflexão pesada que vale para a semana inteira, tá? Então prepare-se, que é o seguinte: ele fala que parte do compromisso com o hard work, né, com o trabalho duro, é saber o que você precisa abrir mão para trabalhar, né? O que você precisa deixar de lado para conseguir fazer
o seu trabalho duro, que obviamente vai ser aparecer todos os dias, é de comprometimento, é de 100% responsabilidade por todos os atos, né, por todos os resultados, responsabilidade extrema, né, que são conceitos de lives anteriores. Então, aprender a controlar o que te distancia da sua missão é essencial, né? É aprender a controlar aquelas forças, aquelas emoções que fazem com que você saia da linha e te deixe mais longe da sua missão, né? Que eu acho, ele não fala isso explicitamente, mas eu lembrei do capítulo do lado negro, né? Que ele fala daquele instinto selvagem, aquela coisa carnal que mexe com a gente, que faz a gente... que muitas pessoas que têm isso aflorado faz com que elas se percam. Até falei lá, ele cita, né, aliás, o exemplo do Tiger Woods, né? Tem outros grandes atletas que se perderam em droga, que se perderam em bebida e coisa assim. Eles não sabem controlar essa força. Então, ele não fala aqui explicitamente disso, mas eu acho que é um link interessante. Eu acho que faz sentido. É aprender a controlar isso, que pode ser o drive ali que vai fazer você ser implacável no seu trabalho, aí na sua função, mas também pode ser o que te distancia do resultado. Então, aprender a identificar em primeiro lugar e depois controlar isso, né? Se é beber demais, se é fumar demais, se é procrastinar demais, né? Sei lá, pode ser várias coisas. Então, algumas reflexões, e aí ele vem com duas perguntas que são matadoras para a gente fechar a live. A primeira pergunta é: o que você precisa sacrificar para conseguir o que você quer? O que você precisa sacrificar para você conseguir o que você quer? Essa é a primeira pergunta. Aí ele levanta algumas possibilidades. É vida social? É relacionamentos? Né? É tempo livre? É sono? O que é? Né? Parar de comer coisas que são tentadoras, que são doces, né? Refrigerante, coisa assim. O que é? O que você tem que abrir mão? O que você tem que sacrificar para conseguir o que você quer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: o que você está disposto a sacrificar? E aí ele fala, se as duas respostas, ou melhor, se as respostas dessas duas perguntas não se alinham, né, não batem, se elas não batem, você não quer o suficiente. Se o que você precisa não bate com o que você está disposto, significa que você não quer o suficiente, porque os resultados exigem sacrifício diário, né? Grandes resultados exigem grandes sacrifícios. Então, essas são as duas perguntas que eu deixo para vocês nessa segunda-feira, nesse início de semana. Levem para a sua prática, levem para a sua semana. Eu espero que essa reflexão ajude a melhorar a prática de vocês, né? A melhorar as reflexões, o mindset de cada um. Com certeza são perguntas difíceis de serem respondidas, né? Eu ainda estou respondendo para mim mesmo. Mas então, para finalizar aí, aquelas diferenças entre cooler, closer e cleaner que ele dá em cada capítulo, ou na maioria dos capítulos ele traz isso. Sempre que ele traz eu trago para vocês. Então ele fala que nessa perspectiva de que você não precisa amar o trabalho, mas sim o resultado, o cooler é o cara que faz você... O cooler é o cara que faz você querer pagar um salário menor do que você paga ele, né? Aquela ideia de que, porra, eu deveria pagar menos para esse cara. Esse é o cooler. O closer, ele pergunta quanto ele vai ser pago, né? Quanto ele vai receber, e então ele decide o quanto de entrega ele vai dar. Esse é o closer. E aí a gente tem o cleaner, que ele não se importa com dinheiro. Ele apenas faz o trabalho dele como tem que ser feito, né, de entrega total, de entrega de 100%, e aí ele sabe que essa entrega dele total vai fazer com que você sinta-se privilegiado por poder pagá-lo, né? Então esse é o cleaner, ele faz com que você se sinta privilegiado por ter a possibilidade de pagar ele e usufruir do seu trabalho, beleza? Então essa foi a nossa live número 36 já, nono capítulo aqui, nona característica do cleaner, seguindo firme. Na sexta-feira a gente provavelmente já encerra o capítulo, aí eu vou subir todas as lives no YouTube. Se você não sabe, as primeiras 25 lives que foram sobre o livro This is Marketing, que já está aqui na minha prateleira, já estão no meu canal do YouTube, se você quiser ver. Eu espero conseguir um tempinho para organizar melhor as coisas e colocar no Spotify também. O Iagão,
ele me ajudou a extrair o áudio, tratar o áudio. Eu preciso fazer isso, mas eu estou muito sem tempo e espero conseguir fazer isso nos próximos dias. Então é isso, se você curtiu, se você tem curtido essa leitura do livro, deixa seu like aí, clica no coraçãozinho, manda um emoji, ajuda a gente a distribuir a live organicamente, que essa é a forma de atingir mais pessoas, certo? Se você tem curtido, manda para um amigo aí por DM, fala, pô, esse cara aqui tá fazendo live todos os dias sobre isso, isso e isso, né? Então essa é a nossa forma de ir aumentando pouco a pouco o nível, o alcance dessas lives. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos amanhã, às 9h03 da manhã, com a 10ª característica do Relentless. Abraço e boa semana.